Fala galera, tudo safo? Então vamos para o nosso aulão. Eu preparei essa aula aqui com muito carinho, né? Com muito cuidado, né? Pesquisei bastante aí para informar para vocês coisas muito interessantes, coisas que fazem diferença no aprendizado. E eu quero desde já agradecer você que está aqui assistindo, você que tem absorvido aí as informações que eu trago para você. Eu faço isso com muito carinho, com muito cuidado. Então te agradeço aqui por estar aí presenciando essas informações, né? E eu já te informo o seguinte, né? Fica à vontade aí para comentar, né? As perguntas, dúvidas, dizer também o que você acha interessante que eu possa vir a gravar, né? Em outros conteúdos aí que eu grave nesse canal. E ao terminar aqui, eu vou ao vivo lá para o Instagram e vou escolher algumas dessas perguntas, alguns comentários que vocês colocarem aí para tirar de dúvidas, beleza? Então, a gente vai aqui para o nosso aulão, né? Que tem o tema aí que eu separei, que é como aprender partitura de bateria. Esse é o tema principal do que a gente vai falar aqui desse aulão, né? Desculpa. E dentro desse tópico principal, a gente vai falar sobre mais 4 tópicos, né? Que seria por onde começar, o que você precisa para iniciar na leitura de partitura de batera. Segundo tópico, o que é indispensável, o que você não pode deixar faltar de jeito nenhum quando você está pensando em leitura de partitura, não pode faltar, né? Isso aí não pode faltar. Terceiro tópico, quanto tempo para ler fluentemente, ou seja, para você chegar à fluência na leitura de partitura de bateria. E o último tópico, que é quais os pontos positivos que a gente tem ao ler partitura. E o que eu perco se eu deixar de ler? Eu toco, mas eu não leio partitura, o que eu estou perdendo? Então a gente vai falar nesse último tópico. E dentro desses tópicos tem subtópicos aí importantes, né, que vão fazer diferença no seu dia a dia aí, na sua vida como músico, né? Então eu trouxe aqui assuntos bem interessantes, que é a dúvida de muita gente me pergunta isso no direct, né, no WhatsApp, me chama para perguntar, e aí eu imagino que pode ser a sua também. Então tenho certeza que aqui você vai tirar e vai te ajudar bastante, beleza? Então a gente começa aí no nosso primeiro tópico, que é por onde começar, né? Por onde eu começo para aprender a leitura de bateria a fundo mesmo, para conseguir entender bem e seguir fluentemente, né? Por que eu estou falando entender bem e seguir fluentemente? Porque às vezes tem muita gente que está estudando com professores, né? Ou o cara está estudando na internet sozinho e aí encontra muita dificuldade, encontra muita coisa errada, né? Ou às vezes não encontra muita coisa. E tem aqueles que estudam com professores que também não estudaram, né? Que aprendeu ali sozinho na internet e passa informações para as pessoas sem muito conhecimento, né? Então não estou falando mal de ninguém, mas é porque isso é uma responsabilidade muito grande. Eu falar para você aqui alguma coisa sem saber do que eu estou falando é uma responsabilidade grande, porque eu vou fazer você passar isso para outras pessoas também, né? Quase como se fosse uma mentira, né? Que é ruim a gente espalhar isso, né? Então é interessante que a gente fale a verdade e que espalhe coisas corretas, informações produtivas, informações que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, por isso que eu falei começar de forma certa e de forma que vá ter resultados, né? Então, por onde começar? O primeiro passo para você começar na leitura de partitura de batera serve para qualquer instrumento, né? Leitura de partitura vai ser a mesma coisa, mas a gente está falando aqui de bateria, né? Percussão, caixa, bumbo, prato. Então, para você começar nisso corretamente, da melhor maneira possível, a primeira coisa que você tem que entender e se informar, né? Ou seja, um professor tem que te passar isso, ou você procurar essas informações, são as figuras, você entender as figuras. Você tem que conseguir olhar para uma figura e identificar quem ela é. Então, para isso, você tem que saber o nome e o desenho que ela tem. Por exemplo, semibreve. Semibreve é uma das figuras, né? A primeira figura que a gente tem hoje com mais tempo. Então, se eu penso na semibreve, eu tenho que olhar para ela e saber identificar como é o desenho da semibreve. É aquela bolinha sem nada no meio, né? Ela é transparente ou branca, da forma melhor que você quiser achar, ou seja, é uma bolinha vazia no meio, né? Isso é a semibreve. Como seria uma semínima, que é a terceira figura que a gente tem na sequência aí? A semínima seria uma bolinha preta, né, escura, com uma haste. Então, por exemplo, qual é a diferença entre uma semibreve e uma semínima? A diferença é que a semibreve não tem a bolinha escura, e a segunda diferença é que a semibreve não tem haste. Então, isso são diferenças que eu tenho que identificar entre as duas para eu saber quem é quem. E eu identificar essas figuras, conseguir olhar para ela e saber o nome e saber identificar, é a mesma coisa que se a gente for pensar numa matéria, né, numa linguagem, por exemplo, a música é uma linguagem universal, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas
Se eu for pensar, por exemplo, no português, o equivalente a eu saber o que é uma semibreve e saber o que é uma semínima e as outras figuras, é a mesma coisa de eu saber o que é uma letra R de Rafael, saber o que é uma letra N de Nascimento, S de Saraca, B de Batera. Então, ou seja, você saber olhar para aquela letra e dizer aquela letra ali é tal, é a mesma coisa de você olhar para uma figura e saber dizer que figura é aquela, o nome dela, entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Muita gente está estudando com professores que, como eu falei, o cara às vezes não tem nenhuma base, né? Ele aprendeu sozinho ou com outro professor que era dessa mesma linha e o cara já está aprendendo ritmos, por exemplo, e lendo partitura sem nem saber o nome das figuras, sem saber quem é quem. Ele vai conseguir ler? Sim, mas só aquilo que está sendo passado para ele. Se ele pegar uma outra partitura com as mesmas figuras em lugar diferente, ele não lê. Ele vai ter dificuldade, porque ele não sabe o nome das figuras, não sabe o tempo que elas valem. Então, é uma forma de estudar, tudo bem, cada um tem sua didática, por isso que eu estou falando, não estou falando mal de ninguém, cada um faça o que quiser, mas eu acho que é uma grande responsabilidade fazer sem saber o que está fazendo. Por isso eu pesquiso muito, estudei bastante já e continuo estudando para tentar trazer para vocês a melhor informação possível e mais correta. Eu posso errar, não me escondo disso, né? Se eu errar, eu peço desculpa, procuro a informação correta e passo sem problema nenhum. Nós somos sujeitos a erro, né? Só que quanto mais você pesquisar, quanto mais você se informar, você erra menos, né? E transmite menos informação errada para os outros. Então, você tem que ter essa noção, né? Você saber olhar a figura e saber identificar ela, assim como você identifica uma letra de uma outra linguagem, né? E o segundo passo dentro desse primeiro subtópico é você saber o tempo, a quantidade de tempo que aquela figura vale. Claro que a quantidade de tempo de uma figura vai variar de acordo com o compasso, eu vou falar isso depois. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no compasso 4x4, vai ser esses valores que eu vou falar agora. Semibreve vale 4, mínima vale 2, semínima 1, colcheia meio, semicolcheia 1/4, fusa 1/8, semifusa 1/16. Esses valores, se a gente pensa na fração 4x4, vai ser o valor de cada nota. E você tem que saber, por exemplo, 1/8 é de quem? Da fusa. 2 tempos é de quem? Da mínima. Você tem que conseguir identificar, e isso, na linguagem, seria o equivalente ao som da figura. Ou seja, o som da letra, no caso, né? Por exemplo, se eu identifico ali no papel, minha mente já identificou que aquela letra é R. Aí eu acabei de pronunciar aqui agora o som dela. Seria a duração que ela tem. Então, sem saber identificar uma letra R, sem saber o som que ela tem, como você leria uma palavra? Como você vai ler um livro se você não souber que um A é A? Se você não souber o desenho dele e não souber que o som do A é A, se você pensar que o A é U, você já vai ler totalmente diferente. Então isso é um princípio básico que muitos professores, muitas pessoas quando estão estudando na internet desconsideram. E aí o cara, caramba, a partitura é muito difícil de aprender, caramba, eu não consigo desenvolver na partitura, caramba, eu não consigo melhorar o meu aprendizado na partitura, mas é porque está começando errado. É simples, se começar errado vai dar errado. Se começar certo, você pode ter alguma dificuldade, mas você vai desenvolver muito mais rápido e melhor. Então esse é o princípio básico ali do primeiro subtópico. Entender as figuras, sabendo identificá-las visualmente e nominalmente, ou seja, a figura, o desenho e o nome que ela tem, e saber o tempo de duração de cada uma, entendeu? Não adianta só eu saber que a semibreve vale 4 e a semínima vale 1, mas não conseguir identificar quem é semibreve e quem é semínima, né? Tipo assim, pensar que a bolinha branca é semínima, já mudei tudo. Então eu tenho que saber que a bolinha branca sem haste é a semibreve. A bolinha branca com uma haste é a semínima. A bolinha preta com uma haste... perdão, falei errado aqui. A bolinha branca com uma haste é a mínima. A bolinha preta com uma haste é semínima. Não adianta eu não saber isso e querer ler partitura fluentemente. Eu não vou conseguir, porque eu vou ficar catando milho, como aquela pessoa que você já deve ter visto que vai ler e a pessoa tem dificuldade, né? A pessoa pega ali Rafael, foi a escola, tá? A pessoa está tendo essa dificuldade porque ela ainda não decorou cada letra, não treinou as variações, né, que a gente tem de sílabas para montar as palavras. Então são coisas principais e básicas que você tem que aprender para desenvolver bem a sua leitura de partitura, entendeu? Então isso é o primeiro passo para qualquer pessoa que quer começar a aprender a leitura de partitura. O segundo subtópico, né, que a gente tem do primeiro tópico, que é por onde começar, é entendendo os compassos.
Como eu falei aqui antes, você deve ter ouvido aí, para você saber o tempo da figura, você tem que saber que compasso que a gente está falando, né? Qual a fração de compasso. Isso pode mudar. Então quer dizer, Rafael, que a semibreve não vai valer 4 sempre? Não. Dependendo da fração de compasso, isso muda. Isso é um conhecimento que você adquire um pouquinho mais para frente, mas primeiro você tem que entender pelo menos o compasso. Você não precisa entender ainda por que muda, mas você tem que entender a fração de compasso. Então, por exemplo, a gente vai pegar o básico, que é o principal, 4x4, que é a fração mais usada, por exemplo, no Brasil aqui é a mais usada. Então, você vai entender o 4x4, você tem que entender o que significa o numerador e o que significa o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo. Cada um deles te passa uma informação, e é importante que você entenda esses dois aqui para você entender as figuras, né? Conseguir juntar essa informação que você absorveu da primeira que eu falei, que é saber o nome, saber o desenho e saber os tempos, e juntar com o compasso para você colocar dentro do compasso ali. O que é um compasso, né? A fração de compasso são os números. O compasso é o espaço entre duas barras de compasso. É aquela linhazinha preta fininha que pega da quinta linha até a primeira, e aqui do outro lado do mesmo jeito. Esse espaço aqui entre uma barra e outra é o compasso. E aqui dentro desse compasso, quem determina quanto tempo vai ter é a fração de compasso. Então, se eu pego uma fração 4x4, o número de cima, ele indica para mim a quantidade de tempo que tem que ter dentro do compasso. E o número de baixo, ele indica o número da figura que vale um tempo ou parte de tempo. Isso já é uma informação um pouquinho mais complexa, mas você tem que entender isso. Se você entender isso, você vai iniciar bem e vai iniciar certo. Então, vamos falar do número de cima, né? O 4, por exemplo. Vamos mudar aqui a fração só para você entender melhor, vai ficar mais fácil. 3x4. Então, o número de cima é 3. Vamos pensar assim. Dentro do compasso tem que ter 3 tempos. Então, por exemplo, se eu tiver 3 semínimas, tá certo dentro desse compasso? Sim. Se o compasso é 3x4, esse 4 aqui identifica que está tudo normal, né? Aquela numeração que eu te falei. Semibreve 4, mínima 2, semínima 1 e assim por diante. Então, a semínima vale 1. Então, se eu tenho 3 dentro do compasso, o compasso está certinho. Se eu tiver 3 semínimas e uma colcheia dentro desse compasso, vai estar certo? Não. Vai ter 3 tempos e meio. Não pode. Se eu tiver 2 semínimas e uma colcheia dentro desse compasso, vai ter 2 tempos e meio. Semínima 1 e colcheia meio. Então, vai dar 2 tempos e meio. Tá certo esse compasso? Não. Tá faltando meio tempo. Não pode. Não pode. Tem que ter a quantidade de tempo que o compasso está determinando lá. Então, se o numerador, que é o número de cima, é 3, eu preciso ter 3 tempos. Eu posso ter uma mínima e uma semínima. 3 tempos. A mínima vale 2, a semínima vale 1. Eu posso ter 2 colcheias e uma mínima. Cada colcheia vale meio, meio mais meio 1, e uma mínima vale 2, 3 tempos. Então, tudo que eu somar aqui de figuras que der 3 tempos, está certo dentro do compasso. Mas eu não posso ter diferente, nem para mais nem para menos. Então, aqui a gente entendeu o número de cima. E o número de baixo, ele é o número da semínima. Cada figura, a semibreve, mínima, semínima, ela tem um tempo, como eu te falei, né, que é o tempo da semibreve, no compasso 4x4. O tempo da semibreve é 4, o tempo da mínima é 2, e assim por diante. É sempre a metade. 4, 2, 1, meio, 1/4, e vai descendo até a última. O número delas é como se fosse uma identificação também. Ela tem o nome dela, que identifica ela, mas ela tem um número, que é como se fosse um código de barras, digamos assim. E o primeiro número é 1, que é o da semibreve, e aí você vem dobrando esse número. Então, semibreve 1, mínima 2. Aí, ou seja, a quantidade de tempo da mínima é 2 e o número dela também é 2, é igual. É a única que é igual, as outras são diferentes. Mínima 2. Semínima 4, ou seja, 1, 2, 4, tá dobrando. Semínima, o número dela é 4. Entendeu agora por que o 3x4, desculpa, 4x4, 5x4, 7x4, qualquer número em cima que embaixo for 4, as figuras vão ter aqueles tempos que eu te falei. 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8 e 1/16. Se o número de baixo mudar, isso aqui muda, aí já é um assunto para outra aula. Mas você tem que entender por que do 4. Aí o 4... Por que o 4 é o número da semínima? Porque a gente tem semibreve que o número dela é 1, mínima que o número é 2, semínima que o número é 4. Então, esse número de baixo aqui da fração, ele identifica a figura que vai valer um tempo naquele compasso. Então, sempre que for um número por 4, a semínima vai valer um tempo. E aí as outras valem o mesmo valor que a gente calculou aqui, já que eu falei para vocês, que você tem que decorar.
entendeu? Então, o número de cima identifica a quantidade de tempo que tem dentro do compasso. O número de baixo identifica a figura que vale um tempo, ou parte de tempo, que é para um outro assunto, mas que vale um tempo. Quem é que vale um tempo? A semínima. Então, a semínima valendo 1, as outras valem o valor que a gente já calculou. Se a semínima vale 1, a mínima vale 2, está acima dela, a colcheia vale meio, está abaixo dela, e assim por diante, entendeu? Então, você tem que entender a fração. Isso é um segundo passo muito importante, que é o segundo subtópico que a gente pegou aqui, beleza? Aí você entende a fração. Claro que você não vai entender todas as frações, porque tem outros detalhes que você tem que aprender, mas aí o estudo vai avançando. Esse é o ponto principal para você iniciar. Se você não começa pelos nomes, não começa entendendo o compasso, você vai ter dificuldade, beleza? E aí a gente segue para um outro passo, que é o terceiro tópico desse primeiro, é o terceiro subtópico, né, desse primeiro tópico, que é conhecer os andamentos. Andamento é a velocidade que você vai tocar determinada coisa. As pessoas confundem andamento com compasso. São duas coisas diferentes. Assim como as pessoas entendem como se fosse a mesma coisa leitura de partitura e teoria de música. A leitura de partitura, ela utiliza coisas da teoria de música, mas teoria de música é você ler o livro Maria Luísa de Matos Priori, você lê esse livro, você lê o livro Borromil Mede, ali é teoria de música que cai no concurso, o que é música, o que é pentagrama, o que são intervalos, o que são acordes, isso é teoria de música. A leitura de partitura, ela vai ser de cada instrumento específico, né? Então, ou seja, eu tenho a leitura de partitura para bateria, leitura de partitura para clarinete, leitura de partitura para tuba, são claves diferentes, são notas diferentes, né? Nota dó para um instrumento, caixa para bateria, que equivale à mesma nota, né? Então, cada uma tem uma diferença ali. Então, você tem que entender, você tem que estar totalmente focado na diferença entre leitura de partitura e teoria de música. São duas coisas distintas. Mesma coisa, compasso e andamento. São duas coisas diferentes. Duas coisas distintas. Compasso é a quantidade de tempo dentro do compasso. Ou seja, se você vai contar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui é a quantidade de tempo que eu estou contando, né? É um compasso 3x4. A velocidade é a velocidade, se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento, se vai aumentar, se vai diminuir. Então, o beat que você ouve no metrônomo, isso é andamento, isso é velocidade. O compasso, como eu falei, é a quantidade de tempo que você repete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu estou repetindo 4, então o compasso é 4x4, ou 4x8, ou 4 por qualquer coisa, mas é 4. E o beat aqui, ó, eu estou tocando aqui numa determinada velocidade. Aí você tem que entender essas velocidades. Isso é um princípio básico para você entender o andamento ali que você vai utilizar, né? É princípio básico, ou seja, é só saber, por exemplo, 60 BPMs. 60 BPMs é teoricamente a velocidade que o segundo no relógio marca, né? Você tem ali a velocidade que o relógio vai mudando, né? Então, 60 BPMs vai ser aproximadamente aquela velocidade do relógio. Então, por exemplo, se você olha o relógio e sabe que ali você está tendo a pulsação, né, caramba, fugiu o nome agora, do ponteiro, ele está em 60, você sabe que se você dobrar aquela velocidade, você vai ter 120. Ou seja, se o ponteiro está aqui nessa velocidade, se eu dobrar isso aqui, dobrei, ó, ali está em 60, aqui está em 120. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é entender os andamentos. Você entender que o metrônomo é diferente, ou seja, a velocidade é diferente de compasso. Você entender isso, né? Que são dois. O segundo ponto ali que a gente falou é compasso. O terceiro agora é o andamento. São coisas diferentes. E você entender. Se você juntar essas três coisas, você vai começar a estudar a partitura de bateria da forma correta e muito mais rápida. Vai fazer você desenvolver muito mais rápido, entender tudo o que está acontecendo na partitura mais rápido e, por consequência, ler melhor de primeira vista, ou seja, analisando a partitura antes e lendo depois. De qualquer forma que você for ler, você vai ler melhor se você seguir esses três passos, beleza? Então aqui a gente mata o primeiro tópico, que é por onde começar, né? Se você começar por esses três subtópicos que eu falei aqui, eu vou repetir para você. Aprendendo as figuras, você tem que entender o nome das figuras, o desenho dela e o tempo que ela vale. Esse é o primeiro subtópico para você começar.
O segundo é entender os compassos, entender a fração de compasso, pelo menos do principal, como eu falei, que é o 4x4. Ou qualquer compasso que o número de cima seja diferente, mas o número de baixo seja 4. Começar por isso. Se você começar por isso, você vai estar começando bem. E o terceiro subtópico, que é conhecer os andamentos, que é diferente de compasso, beleza? Então aqui a gente mata o primeiro tópico. Aí a gente vai agora para o segundo a gente vai para o segundo tópico, né? Que é o que é indispensável. O que você não pode deixar faltar de jeito nenhum quando você começa a aprender a leitura de partitura. Você não pode deixar de fazer isso. É indispensável. Se você fizer, você vai estar seguindo no caminho certo. Então, esse é o segundo tópico, o que é indispensável. E o primeiro subtópico desse segundo tópico é encontrar um professor com boa didática. Entendeu? A gente entra aqui naquele assunto que eu falei lá no início, né? Tem muita gente dando aula, tem muita gente passando informação para os outros sem saber o que está falando. Muita gente, por exemplo, na pandemia, né? Que sem tocar, o cara tava sem tocar, e aí, pô, caramba, eu vou ensinar alguém o que eu sei. E começou a ensinar e ensinou sem ter conteúdo nenhum, assim. O cara não estudou em lugar nenhum, não estudou com ninguém, pegou conhecimentos ali na internet, foi fazendo um compilado de informações e tá passando para os outros. Eu entendo, eu consigo entender, não tô falando mal, tanto que eu não vou nem citar nunca nomes aqui, né? Mas é um problema porque ela tá passando informações erradas ou defeituosas, né? Informações que não vão ajudar a pessoa a desenvolver bem mesmo, sem, né, base nenhuma. Ela tá passando a informação errada sem ter base ali. Ela tinha que ter base para passar a informação certa. E isso gera um problema, porque vai gerando outras pessoas assim, e essas pessoas, se ele tava me ensinando tal, eu também posso ensinar outras pessoas. E assim vai, aí a gente cria um monte de gente que não sabe o que tá fazendo e frustrando as pessoas, porque aí de repente você aprende com um cara que não sabe o que tá te ensinando, e você acha que você que não consegue aprender, você que tem muita dificuldade de aprender, você que não consegue desenvolver. E às vezes não é. Não estou falando que são todos os casos, mas às vezes, porque também a gente não pode culpar o professor se o aluno não estuda. Se eu passar o meu conteúdo para os meus alunos e eles não se dedicarem, eles não sentarem para estudar semanalmente aquilo que eu passo na aula aqui, ele não vai desenvolver. E a culpa não é minha. Eu estou ensinando certo, tenho uma didática boa, eu tenho 16 alunos aprovados em concurso. 16. Isso não é pouca coisa. No ano aí, às vezes, abrem 3 concursos, cada um com 5 vagas, né? Um com 10 vagas, outro com 5, outro com 1. Então, são poucas vagas e eu tenho 16. Eu não sou melhor do que ninguém. Todo dia eu estou buscando aprender, todo dia eu estou buscando melhorar, né? Para ajudar mais pessoas, assim como me ajudaram um dia e eu tenho ajudado outras pessoas. Mas eu tenho um conhecimento, eu tenho base, eu estudei com professores, fiz técnico na Vila Lobos, não concluí lá, mas fiz um bom tempo, estudei um bom tempo com o professor Eliseu, lá um cara muito safo, sabia muito percussionista do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Então eu tenho uma base, né? Eu estudei com vários professores de nome, Williams Melo, Cláudio Infante, Cláudio Félix e dentre outros, não vou citar todos aqui porque eu vou deixar, de repente, faltar algum. Tem o primeiro que eu estudei, que esse eu não deixo de falar nunca, que foi o cara que abriu minha mente para música, que é o Eliel, é um sargento da Marinha. É o cara que eu peguei os meus primeiros passos e comecei certo, desse jeito que eu tô falando para vocês aqui. Comecei com ele certinho e desenvolvi muito rápido, assim. E hoje eu tenho conhecimento por causa daquele início, somando com esses outros professores que eu estudei, com os cursos que eu fiz, entendeu? Então, se você seguir esse passo a passo que eu tô te dando aqui, você vai desenvolver muito bem. Então, é importante você encontrar um professor, seja online, né, vídeos gravados, desculpa, seja online, né, com vídeos já gravados, ou online por videochamada, como eu faço. Eu dou aula para pessoas de todos os estados do Brasil, inclusive desses 16, tem 2 alunos meus que são de outros estados, estudaram comigo online e passaram, mas online não com vídeos gravados, né, eu não fiz os meus cursos ainda, eu estou criando alguns, mas eu não tenho cursos ainda, né, pronto, de bateria completa, né? No dia 5 aí de dezembro eu vou lançar um produto legal, vou falar para vocês mais na frente, sobre partituras, né, tal, mas eu não tenho curso de bateria. O curso de bateria que eu dou é presencial, aqui no meu estúdio, ou por vídeo chamada. Eu faço uma chamada de vídeo, o cara tá no estúdio dele lá, na casa dele, com praticável, e eu tô aqui na minha casa e ele vai fazendo a aula, e a gente conversa normal, como se estivesse presencial. Eu interrompo ele, não, isso aí tá errado, pera aí, para aí. Faz de novo.
repete. Não, o movimento não tá bom. Aí ele também, eu vou apresentar para ele aqui, para ele ver como é que é. Aí ele, professor, não entendi, faz de novo aí, eu vou e repito. Então é uma aula como se fosse presencial, entendeu? Então procura um professor que vai te dar aula com vídeos já gravados, ou seja, você vai comprar um curso, né? Ou um professor que vai ter a aula de videochamada, ou um professor presencial, onde você mora, aqui no Rio, se quiser me procurar, eu sou de Caxias, né? Eu vou te dar aula aqui, ou por videochamada, ou quando eu criar o curso, ou qualquer outro professor, mas tenta procurar um professor que tenha uma bagagem, ou seja, que é impossível, por exemplo, o cara dar aula 20 anos e ele não ter, se ele dá aula com foco para o pessoal passar no concurso, ele tem um aluno aprovado, já é um resultado, né? Mas em 20 anos é pouca coisa. É difícil do cara não ter aprovado mais gente. A didática do cara tá com alguma dificuldade, né? Pode ser que os alunos não tenham se dedicado. Aí você tem que pesquisar isso. Ou, por exemplo, o cara dá aula com o objetivo apenas do cara tocar bateria, né? Que é bom também. O cara vai tocar com um artista, vai gravar em estúdio, vai fazer outras coisas. E o cara dá aula lá há 15 anos e não tem nenhum aluno dele tocando em lugar nenhum. Tipo assim, tocando bem, né? Você vendo ali em igrejas, não tem depoimento de nada. Ou seja, o cara não tem nenhuma comprovação social de que a aula dele, que é um produto, né? É um produto que ele está te oferecendo, a aula dele, o conteúdo. Ele não tem nenhuma prova social de que aquilo funciona. Você já tem que ficar com o pé atrás. Pode estudar com o cara. Às vezes o cara é muito bom, mas só não divulga o trabalho dele, né? Mas você tem que ficar com o pé atrás, porque às vezes o cara realmente não tem conhecimento. E aí por isso ele não está conseguindo desenvolver nenhum aluno ou não tem nenhum resultado. Então você só tem que ficar com o pé atrás. Você tem que procurar um cara que tenha conhecimento, que sabe. E ter conhecimento, não estou falando de ter diploma de faculdade, não. Não estou falando de ter diploma de curso técnico. Tem muita gente que não tem diploma. Eu não tenho diploma, por exemplo. Eu fiz o curso técnico, como eu falei, mas eu não concluí. Então eu não tenho o diploma do técnico. Eu não tenho nível superior de música, mas eu tenho conhecimento, através dos muitos estudos que eu fiz nesses anos todos com vários professores. Assim como eu conheço muitos amigos que tocam absurdamente, ensinam muito bem, têm muito conhecimento e não têm diploma de nada. Entendeu? Então eu não estou falando aqui de ter diploma, eu estou falando de ter conteúdo. O cara ter conhecimento do que ele está falando para você. Beleza? Então, o que é indispensável para aprender leitura de partitura? Encontrar um professor. Beleza? Com boa didática. Isso é o primeiro ponto. Subtópico aqui do o que é indispensável. Segundo subtópico do que é indispensável é criar um cronograma de estudo. Isso aqui é importante para qualquer coisa que você for estudar. Qualquer coisa que você for estudar, se você não tem cronograma, você ou não vai estudar direito ou você não vai desenvolver bem, porque você vai estudar esporádico. Desculpa. Às vezes você não estuda, às vezes você esquece, às vezes você tá com preguiça, tá cansado, tá um monte de coisa e não vai fazer. Aí eu te pergunto, você falta ao seu trabalho? Você que tá trabalhando, por exemplo, você falta ao seu trabalho? Não, né? Quando falta, o que que acontece? Você toma uma falta, isso pode te dar uma advertência, e com certeza você vai perder o dia, ou seja, é descontado uma diária. Digamos que a diária do seu salário seja do seu trabalho lá, a diária seja R$60 que você recebe por dia, digamos, estou dando um exemplo. Se você faltar um dia, você não vai receber aqueles 60 daquele dia. Faltou 3 dias, você não vai receber R$180 no final do mês. Então, por isso que a gente não falta, porque você sabe que tem uma cobrança se você fizer isso. Você falta à escola, se você estiver estudando, ou quando você estava estudando, você faltava? Não. Por quê? Quando faltava, se faltou, ou é justificado porque foi alguma coisa médica, ou se faltou porque faltou, você vai tomar uma punição, pode os seus pais serem chamados, você pode ser suspenso, aí a gente se organiza e vai. Você chega no horário, você fica até o final. E por que a gente não consegue fazer as coisas em casa? Uma coisa que eu ouço muita galera falar é o seguinte: eu não consigo fazer curso online. Tipo aquele curso que você compra e as aulas estão gravadas e aí eu tenho que assistir a aula a hora que eu quiser. Eu não consigo fazer. Você só não consegue porque não tem cronograma. E aí você deixa, amanhã eu vou fazer, tal hora eu faço. Não faz. Aí no outro dia não, mas no outro dia, depois do almoço, fica igual dieta de gordo, né? Segunda-feira eu faço, e não faz, porque não tem cronograma. Se você botar um cronograma, e principalmente, é difícil fazer isso, mas se você botar uma punição para você, tipo, você criou um cronograma. Eu comprei um curso de teoria, né, de leitura de partitura, e eu vou estudar esse curso, aí vamos dizer que seja online, né? Você comprou o curso online, você tem 100 vídeos lá para assistir de 5 minutos de cada vídeo. Aí você vai criar um cronograma. Criou o cronograma.
todo dia, o horário que eu tenho mais tranquilo ali é de 5 às 6 da tarde. Então essa 1 hora eu vou separar para eu estudar esses vídeos. Dá para assistir uns 5 vídeos tranquilo ali, prestando atenção, pausando, entendendo, ouvindo, volta um pouquinho, vê. Então botou 1 hora para assistir 5 vídeos, né? Aí você vai botar uma punição para você. Se você chegar naquele horário, 5 horas, de 5 às 6, né? De 17 às 18, e você não fizer aquela aula por nada, ou seja, está com problema de saúde, está justificado. Ficou com problema no trabalho, não deu para chegar, está justificado. Agora você não fez por nada, foi assistir TV, foi descansar, foi qualquer coisa. Você vai ter uma punição. Aí você vê o que você gosta muito. Por exemplo, eu gosto muito de ir ao cinema. Eu vou ficar um mês inteiro sem ir ao cinema. Ou o próximo filme de sucesso, eu não vou assistir ele no cinema. Isso para mim é pesado. Eu já fiz isso para conseguir seguir cronogramas. E isso me fez conseguir seguir certinho. Porque aí eu sabia que se eu não cumprisse, eu ia perder uma coisa que eu gosto muito. É o que acontece que te impede de você faltar à escola, é o que te impede de faltar ao trabalho ou faltar compromissos. Você sabe que vai perder alguma coisa. Então, se você fizer isso, experimenta. É difícil, mas você vai conseguir seguir o cronograma certinho. Você vai ficar tipo como faz com criança, né? Se não fizer isso aqui, você vai ficar um dia sem celular. Pô, um dia sem celular, a criança vai passar até quase mal. Hoje em dia, né, a gente não vive sem o celular. Então, pensa tirar de você. Às vezes não vai dar por causa do trabalho, né? Dependendo se você trabalha com celular. Mas tem que ser uma coisa que você não vai se prejudicar, né? Prejudicar a sua vida, né? Não é isso. Mas tem que ser uma coisa que você sinta. Aquilo ali vai fazer falta para você. Gosta muito de lanchar no final de semana. Aquela semana você não vai lanchar se você não cumprir o cronograma. Tá entendendo? Se você fizer isso, você vai seguir o cronograma certinho. E aí você consegue estudar. Isso é indispensável. O terceiro subtópico é seguir e aprimorar esse cronograma. Que aí a gente já entra no que eu já estava falando aqui, né? Que não adianta você criar um cronograma e você não segue ele, né? Você bota de 17 às 18. E aí não faz nunca. Você pode até não fazer, por exemplo, 17 às 18. Eu fiquei agarrado no trabalho e não consegui fazer de 17 às 18. Mas hoje eu vou fazer de 8 às 9. Aí não tem problema nenhum, você está fazendo no mesmo dia e fez a mesma quantidade de tempo. Agora não fez 17, nem faz horário nenhum e não repõe esse horário. Aí você está descumprindo o cronograma. Aí na semana, 3 dias você não faz isso. Na outra semana, 2 dias não faz. Na outra, 3. Daqui a pouco, 4. Daqui a pouco você não está fazendo porque não está seguindo o cronograma. Aí o bizu para seguir o cronograma e aprimorar ele, para seguir o cronograma é o que eu falei já no bizu anterior aqui, que é você botar um gatilho de dor, né? Botar alguma coisa que vai fazer você sentir. Caramba, se eu perder isso aqui, eu vou ficar triste, né? Se eu deixar de comer esse lanche no final de semana, se eu deixar de ir ao cinema, se eu deixar de ir na minha partida de futebol, se eu deixar de fazer tal coisa, eu vou sentir muito. Então, isso é um gatilho para você seguir o cronograma. E aprimorar o cronograma é você vai monitorando, né? Caramba, eu botei 1 hora para assistir 5 vídeos. Só que 1 hora dá para assistir mais vídeos. Eu vou assistir 7 vídeos. Maravilha, você está melhorando o cronograma. Ou, poxa, eu botei 5 vídeos, mas 1 hora não tá dando para assistir os 5 vídeos, tá faltando tempo. Eu vou jogar para 1h30. Dá para eu jogar para 1h30 dentro do meu tempo, então eu vou jogar para 1h30. Ou até separado, né? Na hora do almoço, eu vou assistir meia hora depois que eu almoço, e 1 hora eu vou manter lá de 17 às 18. Você está aprimorando o cronograma. Se você fizer isso, você vai continuar seguindo ele, e depois que você começa a fazer, se torna um hábito. E hábito é como se fossem programas do computador na nossa mente. O hábito você instala e desinstala. Quando você repete uma coisa muitas vezes, seja boa ou ruim, ou seja, um hábito bom e um hábito ruim. Quando você repete muitas vezes, você faz aquilo naturalmente. Você não pensa. Seja ruim ou seja bom, entendeu? Então, se você começar a fazer isso, colocou aquele horário e está fazendo direto, em 2 meses, mais ou menos, você já faz aquilo naturalmente. A pessoa vai te chamar para sair. Não, de 17 às 18 eu tenho aula. Ué, mas aonde? Você vai estudar onde? Na escola tal? Não, em casa, no computador. Não, então, mas a gente pode sair. Negativo. O meu cronograma de horário de estudo é de 17 às 18. Isso ali vai ser natural para você, entendeu? Então, faça isso e você vai ver diferença. E isso serve para qualquer matéria que você for estudar. Eu estou falando aqui de leitura de partitura, mas porque é essencial, né? É indispensável, mas serve para qualquer matéria que você for estudar. Qualquer tipo de conteúdo que você for estudar, isso te ajuda bastante. E o último subtópico desse segundo tópico, o que é indispensável, é ler o máximo de partituras possível. Para qualquer coisa também que você for fazer,
estudar é muito importante. Você pegar o conteúdo, né? Você aprender uma coisa nova é muito importante. Você tem que absorver um conteúdo novo que você não sabe para você continuar desenvolvendo. Só que não adianta você aprender um conteúdo novo, né? E se enchendo de informações e não aplica aquilo. Aplicar é totalmente essencial para você decorar, para você colocar no sangue, né? Para você fazer aquilo ali como hábito que eu te falei, naturalmente você nem pensa e faz. Para isso, você tem que repetir, repetir, repetir. Então, na leitura de partitura seria o quê? Fazer o máximo de partituras possíveis. Ah, Rafael, mas eu procuro partitura na internet, não consigo encontrar partitura de bateria. Eu já procurei de caixa, não achei. Já procurei de bumbo, não achei. Já procurei de prato, não achei. Eu vou resolver o seu problema, como eu falei lá no dia 5, vai sair um conteúdo de partituras. Vão ser 40 partituras aí disponíveis para vocês, né? Com um preço aí que vai ajudar com certeza muita gente vai te ajudar. Então fica ligado nas minhas redes sociais, nas informações aí que eu vou ir postando pra galera, né? Mas é importante você repetir partituras, ou seja, fazer o máximo possível de partituras. Repetir, no caso, a leitura de partitura, né? Não ficar lendo a mesma partitura 200 vezes. Isso é bom para você massificar aquela partitura, mas para você treinar a leitura de partitura, o golpe de vista, você olhar e sair lendo, você tem que ler várias partituras diferentes. Então, para isso, você tem que ter partituras, né? Pesquisar na internet. Tem muita partitura de graça, tem muita partitura vendida, né? Mas infelizmente não são muitas mesmo. Eu concordo com vocês e por isso eu estou fazendo. Vou fazer essas que eu vou lançar aí no dia 5 de dezembro. E tem outras que eu já estou planejando, né? Já estou criando para soltar mais para frente para vocês. Então tem bastante coisa que eu vou disponibilizar aí para ajudar vocês nessa pendência, né? Nesse problema que você tem de encontrar partituras. Então pode ficar despreocupado que eu vou te ajudar nisso. E você precisa disso, isso é indispensável. Quanto mais partituras você lê, você está aplicando aquilo que você está aprendendo na leitura de partitura, sobre o tempo das figuras que a gente falou, sobre o nome das figuras, o desenho delas, sobre os compassos, sobre os andamentos. Você vai aplicar isso na leitura de partitura. Você vai ler ela, você está aplicando tudo que você estudou. Então é indispensável você ler o máximo de partituras possíveis. Isso aí não pode faltar, beleza? Aí a gente segue agora para o terceiro tópico, né? Terceiro tópico da nossa aula aí, que é quanto tempo para ler partitura fluentemente. Quanto tempo a gente vai levar para ler fluente? O que é ler fluente? Vamos pensar em outra linguagem, né? Como eu falei, isso aqui é uma linguagem. Vamos pensar em outra linguagem. A gente vai entender que a fluência é você, por exemplo, você é fluente em português? O que é ser fluente em português? É saber falar as palavras, saber expressar uma frase, né? Falar algum contexto ali de alguma história, de alguma coisa, e saber ler, né? Você saber ler. E isso é a fluência naquela língua, né? Não necessariamente saber ler, porque você pode ser fluente sem saber ler, né? Só falando mesmo, né? Como, por exemplo, você pode aprender o inglês sem ler, mas sabendo falar. Então, fluência é você conseguir reproduzir aquilo, né? No caso da partitura, o que é ser fluente? É você conseguir olhar uma partitura e ler ela no instrumento. Então, ser fluente é ler. Não é ser o Deus da leitura de partitura. Não erra uma nota, lê tudo do começo até o final, sem errar nada, perfeição. É difícil. Isso não existe quase, né? Você pode estar sujeito a errar alguma coisa. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, menos você erra. Mas a fluência não necessariamente é você não errar absolutamente nada. A fluência é você conseguir ler a partitura por completo, né? Do começo até o final. Então, você tem que entender isso. O primeiro tópico para a gente falar quanto tempo leva para ser fluente é você entender o que é fluência. Fluência é você conseguir fazer, né? Conseguir fazer bem, né? Conseguir ler ali, não necessariamente perfeito, mas conseguir fazer bem. Conseguir falar, se comunicar, conversar. Ou seja, aplicar uma partitura, conseguir botar ela ali, dar uma olhada no tempo e conseguir ler. Isso é fluência. O segundo subtópico dessa... o que é a fluência, né? Quanto tempo leva para ser fluente? A gente tem que entender que a música é uma linguagem mais universal que o inglês. Como eu falei lá no início, a música é uma linguagem, né? Como o português, francês, inglês, qualquer uma dessas. E hoje em dia no mundo, a linguagem mais universal, que é conhecida em mais países, é o inglês. A música é mais universal que o inglês, porque ela é conhecida no mundo inteiro. Qualquer lugar do planeta que um cara sabe ler uma partitura, se você apresentar para ele uma partitura, ele lê. Então, a música ela é mais universal que o inglês. Então, você tem que entender que a fluência, como eu falei, né, perfeita, você conseguir fazer perfeito, sem errar nada, sabe tudo que tá ali, vai demorar mais, né? Assim, para você ser perfeição,
Vai demorar mais até do que o inglês. E você vê pessoal estudando em escola aí 8 anos para ser fluente. E aí eu descobri, né? Qual o bizu para você ser fluente legal mesmo, sem uma escola de tanto tempo assim, né? De você fazer 8 anos ali aprendendo tudo detalhadinho, ponto a ponto, devagarzinho. É você tá no país. Você tá no país ali falando, né, o tempo inteiro. A gente entra naquele ponto que eu falei de ler partituras o máximo possível, né? Ter contato, se você puder, aí isso não é todo mundo que pode, né? Assim como não é todo mundo que pode ir no outro país, ter contato com orquestras, por exemplo, que leem partitura. Mesmo você não sabe ler nada, mas você tendo um contato ali, você vai tendo um contato com a partitura. Isso te ajuda, né? Então, assim como no inglês, por exemplo, para você ser fluente mais rápido, não precisa de 8 anos na escola lá, diretão. Se você for para um país, né? Se for para o país lá, e tiver contato direto com a língua, vai aprender muito mais rápido. Na partitura é a mesma coisa. Quanto mais contato você tiver com a partitura, quanto mais você lê a partitura, quanto mais lugares, bandas, orquestras que você tem contato, que as pessoas tocam na partitura, leem, você vai desenvolver muito mais rápido. Entendeu? Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que entender, que é uma linguagem universal. Então, é uma linguagem difícil, assim. Não é bobeirinha. Aprender música é só chegar ali, pega um negocinho e faz. Hoje no Instagram eu falei sobre isso. Postei uma caixinha de pergunta lá. E o garoto falou que a mãe dele acha que música é uma profissão de vagabundo, assim, não é nem profissão, né? Música é profissão, eu tenho a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. É uma profissão como advocacia, como medicina, como tudo isso. Então, não é uma coisa banal. É algo que você tem que ter um interesse, você tem que ter uma importância para estudar, para aprender, entendeu? Não é bicho de 7 cabeças. Se você seguir esses passos que eu falei aqui, encontrar um bom professor, seguir a rotina certinho, você desenvolve rápido. Mas não é banal, não é de qualquer jeito, beleza? Tem que entender isso. E a gente está falando do terceiro tópico, que é quanto tempo para ter uma fluência, para ser fluente na partitura. Aí agora a gente entra. A média aproximada para ser fluente em música, ou seja, para você conseguir ler uma partitura, expressar ali o conteúdo de uma partitura inteira, seja na bateria, seja na caixa, seja no boom, é em média entre 1 ano e meio e 2 anos. É quase como se fosse um curso técnico, né? Aí você vai falar, caramba, Rafael, mas mesmo assim, não é 8 anos do inglês, mas é muito tempo. Só que isso varia. Isso vai depender de cada aluno, depende do professor que você está estudando e depende de quanto tempo você estuda semanalmente. Por exemplo, tem aluno meu que estudou 6 meses. 6 meses. E passou para sargento. Caramba, Rafael, eu não acredito nisso. Só para te falar, são 2. Por exemplo, os 2 últimos foram 01 da Marinha e 01 da Aeronáutica. Foi o Molinari, da Marinha, e o Cláudio, na Aeronáutica. Inclusive tem vídeo no canal aí, você já deve ter assistido. Se não assistiu, vai lá ver a história deles, eles falando para vocês. Eles estudaram 6 meses. Só que eles faziam 2 horas de aula por semana. Ou seja, o pacote normal de aula que eu dou aula aqui, e a maioria dos professores, é 1 hora de aula, né, no dia, por semana. Então você faz 1 hora de aula e você tem 1 semana, 7 dias para você estudar aquele conteúdo, voltar, apresentar o conteúdo e aprender mais 1 hora de aula. Isso é o normal. Eles faziam 2 horas, eles pagavam 2 meses por mês, ou seja, 2 pacotes de 4 aulas, né? O meu pacote de 4 aulas está R$200. Você paga R$200 na primeira aula, aí faz a segunda aula na outra semana, faz a terceira, faz a quarta. Quando termina, você paga um novo pacote. Eles pagavam R$400, aí fazia 2 aulas numa semana, tinha 7 dias para estudar. 2 aulas na outra semana. Então, quando eles fazem isso, eles estão multiplicando, né, as horas de estudo por 2. Então, ou seja, os 6 meses que eles estudaram é como se fosse 1 ano. Então, tá quase na média que eu falei para vocês ali. E eles passaram no concurso como 01. Você também pode passar. Ah, Rafael, mas eu não tenho dinheiro para pagar esses 2 meses aí para fazer aula, nem contigo, nem com outro professor que de repente cobre mais barato. Então você vai ter que fazer 1 hora de aula e você vai demorar só mais um pouquinho, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 1 ano que seja, mas você vai terminar aquilo ali e vai passar para sargento, vai passar para cabo, vai tocar numa orquestra, vai gravar no estúdio, vai fazer um monte de coisa. Entendeu? Então, as pessoas hoje são muito imediatistas, né? Tem que ser hoje. Não, eu quero aprender a ler partitura bem fluentemente em 1 mês. O cara que falar isso pra você, o cara tá mentindo, mas muito. Não tem como. É a mesma coisa do cara dizer pra você, como você vê aí propagandas, eu já vi, aprenda o inglês em 1 mês. Não tem como, cara, é impossível. É impossível. Só se tiver uma técnica mágica que ninguém sabe, que eu nunca vi. Eu gostaria dessa técnica, né? Não tem. E as maiores escolas do mundo, se tivesse, não iriam botar essa técnica cobrando um preço absurdo, assim, um preço alto pro cara aprender em 1 mês? Quem não ia querer? Entendeu? Então, não tem como aprender música completo ali, o principal, né, para você tocar bem o instrumento e ler partitura
bem, né, fazendo certo, em um mês é impossível. Mas nessa média, 1 ano e meio ali, em 1 ano e meio, a maioria dos meus alunos passaram entre 1 ano e meio e 2 anos. Alguns demoraram 3 anos para passar num concurso, outros passaram muito menos, como esses 2 que eu te falei. Teve uns que passaram em 9 meses, teve um que passou em 7 meses, outro passou em 1 ano, 1 ano e 2 meses. Então, tem esses exemplos de muito pouco tempo que o cara às vezes dobra a aula, ou ele estuda muito em casa e chega aqui, apresenta tudo, eu aumento a carga de exercício, o cara vai desenrolando, mas tem que ter o estudo, entendeu? Não vai chegar e vai fazer 1 mesinho de aula, 2 mesinhos de aula, achando que vai passar para sargento em um concurso, que não vai, beleza? E aí a gente segue para o 4º tópico, que é o último tópico que a gente vai abordar, né? Que quais são os pontos positivos? O que eu tenho de positivo se eu aprender a ler partitura? Eu já toco batera, mas eu não leio partitura. O que eu tô perdendo? E eu já toco batera, eu quero aprender agora a partitura. Vou aprender, Rafael. Vou estudar contigo, vou estudar com outro professor, mas vou aprender a leitura de partitura. O que eu tenho de ponto positivo? Aí a gente vai falar sobre alguns tópicos aqui. O primeiro tópico é facilidade para estudar qualquer conteúdo. Ou seja, quando você sabe ler partitura, e a música ela é igual à matemática, né? Infinita. Você pode estudar até morrer e você não vai ter estudado tudo, porque quando você chegar no nível último, o nível máximo lá, você vai criar coisas novas, ela não tem limite, entendeu? Então, você pode estudar sempre. Ah, Rafael, então tem que estudar a vida toda para ser um cara bom? Não, você pode estudar 2 anos, 3 anos e já ser um cara bom. Tocar bem, instrumento, técnicas, improvisação, ritmos, tal, tudo certinho. Ler partitura, em 3 anos você vai estar lendo bem, como eu falei, 1 ano e meio a média. 3 anos você vai estar top se você estudar certinho, seguindo esses passos, né? Ah, mas você falou da vida toda. A vida toda é para você desenvolver para níveis que você nem imagina, ou se mantendo no nível top, entendeu? Porque ela não tem limite. Você sempre muda alguma coisa, melhora alguma coisa, cria um negócio diferente. Então, assim é a música. Mas se você aprende a partitura, ela vai te facilitar, por quê? Porque você consegue estudar de graça na internet, sabendo o que você está fazendo. Você não vai ser levado por um cara que vai te ensinar um negócio errado, porque você sabe. Então você consegue pegar exercícios de caras ali superiores a você e você consegue estudar em casa, né, para economizar uma grana naquele momento. Você vai perceber que pagar um professor é ótimo, você está fazendo um ótimo investimento, mas naquele momento você está sem dinheiro nenhum e sabe ler partitura, você consegue não ficar parado. Então isso já faz você economizar dinheiro, né? Tanto pegando uma aula na internet, por exemplo, ou pegando um método com um amigo, né? Um método top, um stick control, o New Bridge, qualquer método que você tem aí top, aí você consegue pegar ele e estudar sozinho, porque você já sabe a leitura de partitura, né? Conhece os rudimentos, você consegue desenvolver. Então, primeiro tópico de ponto positivo de ler partitura é que você consegue estudar sozinho, coisa que um cara que não sabe ler partitura toca muito bem, toca pra caramba, mas ele quer estudar e vai na internet, tá tudo escrito em partitura, ele não sabe nada, não vai conseguir pegar ali, não sabe estudar aquilo, entendeu? Então ele tá perdendo e vai ter que gastar dinheiro sempre, porque ele sempre vai ter que pagar alguém para ajudar ele, porque ele não saca nada da leitura. Então ela te ajuda muito nisso. O segundo ponto, segundo subtópico aí de quais pontos positivos que você tem ao aprender partitura a fundo, saber tocar bem, entender ali os elementos todos e conseguir ler uma partitura, é a economia de tempo. Isso é importantíssimo. Eu tenho uma história, vou contar rapidamente para vocês, com bochecha. Primeira vez que eu fui tocar, eu toquei com cantor bochecha aí um tempo, né? Fazendo sub de um amigo, que é o Rogério Fraga. Inclusive vai ter uma live com ele no dia 29 de novembro. Eu vou divulgar mais, depois vocês ficam sabendo, falando sobre a prova do bombeiro que tá para sair, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando ele me chamou a primeira vez para tocar com bochecha, ele me chamou, tipo assim, 2 dias antes da prova. 2 dias antes da prova. 2 dias antes do show, né? Ia ter um evento, tipo, digamos, era sexta-feira o evento. Não, acho que era sábado. E ele me chamou na quinta-feira. E eu tenho quartel, tenho aulas que eu dou, tenho minha vida social. Em 2 dias era para tocar, eu acho que era 15 ou 17 músicas, assim, era muita música, né? Que é o show inteiro dele. E ele me chamou e falou, Rafael, eu tô precisando que você resolva para mim lá, cara, vamos lá. Faz lá para mim. Eu falei, cara, mas não tem como é que em 2 dias eu vou tirar isso tudo de partitura, de ouvido, não dá. Ele, mas você não escreve, você não lê partitura? Eu falei, leio. Então por que você não escreve? Aí eu, mesmo, assim, eu nunca tinha pego um show grande assim para escrever. Eu escrevia minha partitura de 2 músicas, né? Eu falei, mesmo, vou tentar, cara. Mas eu acho que não vai dar não. Ele, vai dar sim, cara. Pô, te incentivo, vamos lá, tal, eu preciso. Aí insistiu, eu consegui. Quer dizer, eu aceitei, né? Aí saí da ligação, já fui, peguei, ele mandou as músicas, eu comecei a escrever. Pum, pum, escrevi.
rápido, assim, consegui escrever, né? Na média que eu escrevia uma ou duas, eu fui escrevendo na sequência, consegui escrever 17. Depois estava tudo escrito, escrevi do jeito que estava no CD. Do jeito que estava no CD. Estava tudo escrito, eu pude fazer minhas outras coisas, tal, fui fazendo. No dia do evento não tinha ensaio, a gente chegava lá, passava o som só ia passar o som, né? Com a banda ali algumas coisas, né? Passar o som de bateria, não sei o quê, e hora do show. Aí, na hora do show até é maneiro, né? O Bochecha é um cara espetacular, um cara muito gente fina, muito maneiro. Foi um privilégio total, assim, conhecê-lo, né? E ter o contato com ele hoje ainda. E aí ele, na hora do show, eu botei a partitura lá e tô tocando e tal. Daqui a pouco a parte engraçada que eu vou falar pra vocês, né? É que ele vinha, olhava na bateria, assim, eu olhava pra partitura, olhava pra mim, cantando e dançando, né? Eu olhava pra mim, olhava na partitura, olhava pra mim, aí beleza, voltava, ia dançar lá com a galera e cantar. Aí ele fez isso umas 5 vezes. Na primeira que ele fez, eu falei, cara, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que ele não tá gostando. Mas eu vou seguir aqui porque é o que eu escrevi, tá no CD lá, eu vou tocar. E fui, até o final. Ele fez isso umas 5 vezes. Aí quando acabou o show, eu não tive contato com ele, não tinha tido contato com ele antes, né? Ele chegou já pra cantar e não tive contato com ele depois. Aí fomos para o aeroporto. De manhã, quando eu chegou no aeroporto, eu sentei num banco assim, um pouco mais afastado da equipe, que eu não conhecia todo mundo ainda, e fiquei meio sozinho. Aí ele chegou com segurança e o produtor dele, né, tal, aí o segurança e o produtor foram pra galera, ele sentou do meu lado. E aí, Fraguinha, me chamou de Fraga, que é o nome do Rogério, né, de Fraga, que eu fui lá substituir ele. E aí, Fraguinha, gostou do show? Eu falei, pô, cara, gostei pra caramba, curti pra caramba, mas eu acho que você não gostou tanto, né? Aí ele, como assim eu não gostei tanto? Falei, pô, toda hora você ia na bateria lá, olhava pra mim, olhava pra partitura, olhava pra mim. Ele, não, cara, não é porque eu não gostei, não. É porque aquele negócio lá é partitura mesmo? Aí eu falei, é. Ele, mas pô, não sabia que dava pra ler partitura na minha música, ou seja, no funk, né? Ele achou que partitura era coisa só de orquestra, né? Aí ele falou assim, pô, então agora a partir de hoje, eu falei pra ele assim, né? Poxa, se eu não tivesse lendo aquelas partituras, eu nem conseguiria tocar, porque o Rogério me ligou tem 2 dias. Ele, que isso, cara? Eu falei, tem 2 dias que ele me ligou, eu precisava da partitura para poder fazer o show, senão eu não conseguiria fazer. Ele, então a partir de hoje eu vou falar pro Rogério sempre tocar com a partitura. Só que o Rogério não precisa, tá com o show todo de cabeça, né? Então ele não sabia disso, mas é maneiro ver o cara, pô, ele me tratou ali super bem, assim, uma pessoa espetacular. E depois eu toquei várias vezes com ele, né? E criamos uma amizade ali de educação, de respeito, de carinho, né? Um cara, pô, extremamente profissional, um cara, né, educado, né, trata todo mundo muito bem. Então, se ele assistir esse vídeo aqui em algum momento, um abraço para ele aí. É um privilégio total ter conhecido como pessoa e trabalhado, né? Mas voltando agora para a partitura, olha o benefício que eu tive em saber ler partitura. Porque se eu não tivesse o conhecimento de partitura, eu não teria feito o show. Com certeza eu ia dar nega, porque eu tinha muitas atribuições no meu dia, eu não ia ter tempo de escutar todas. Não ia dar para escutar música por música, detalhe por detalhe, e o Rogério me falou, pô, ele gosta que seja certinho lá, faça o que tá escrito, o que tá no áudio. Então não muda muita coisa, não faz muita virada diferente, faz o padrão ali. Como que eu ia fazer isso de cabeça? Não teria como, só escrevendo. Então, olha o benefício da partitura. Economia de tempo para tirar repertório, para decorar exercício, ou seja, você vai pegar um método ali, aí você olha o exercício que está escrito, faz, né? Aí olha de novo, faz. Na terceira vez que você olhar, você tem a memória muscular e tem a memória visual, que você lembra do exercício. Então, te ajuda a economizar tempo. Entendeu? Então, isso faz com que você desenvolva mais rápido e economize tempo. A partitura faz isso. Você fazer de cabeça, decorado, sem partitura, exige que você repita muito mais vezes até que você decore. Então, é bom você fazer as coisas de ouvido também. Ter um ouvido bom não é ruim, não estou falando isso em momento nenhum, mas a partitura ela vai te ajudar, que vai otimizar o seu ouvido e aí você ganha tempo, né? Primeiro tópico a gente economizou dinheiro, nesse aqui a gente economiza tempo. E por último, que é o último subtópico do último tópico que a gente vai falar, são as oportunidades de trabalho. Isso aqui é o ouro da parada, né? Você saber ler partitura, ela vai te dar um leque de oportunidades muito grande, assim, muito maior. Você consegue muito mais trabalhos, por exemplo, gravações em estúdios. Tem muito estúdio que a gravação é escrita. O produtor chega lá com a partitura, né? E ele pode até falar para você, ó, pode ficar livre em tal lugar ali, tal lugar, mas faz o que tá escrito aí. A levada é essa, os ataques são esses, beleza? Na hora de fazer um improviso, você pode ficar livre. Na hora de criar alguma frase nesse lugar aqui, você pode ficar livre, mas o resto é o que tá escrito aqui. Se você não sabe ler, vai acontecer o quê? Caiu da gravação, não vai fazer. Eu já vi acontecer com várias pessoas.
Então, dá uma oportunidade para você em alguns estúdios, né, de gravação. Bandas que só tocam com músicos que leem. Tem um aluno meu que veio estudar aqui, se ele assistir esse vídeo ele vai lembrar, não vou falar o nome dele, mas ele veio estudar comigo porque o produtor dele passou para um show muito top, o cachê ia ser para cima de R$ 1.000 por cada show, só que o produtor queria pessoas que liam partitura, e o cara não lia, ele caiu da gig. Entrou outro batera para fazer que lê. Então, ou seja, aí ele veio estudar porque ele viu que ele precisava disso, tá estudando para quando acontecer um novo caso desse, não perder. Mas, ou seja, se ele seguisse aquele ditado que eu já botei na rede social também, que é: mais vale estar preparado e não ter oportunidade nenhuma do que ter 1 milhão de oportunidades e não estar preparado, ele não teria perdido isso, porque ele já estaria lendo partitura. Quando chegasse nessa oportunidade, ele ia pegar a oportunidade. Não pegou por quê? Não estava preparado, não sabia ler partitura. Então já pensou, você perdeu uma gig de R$ 1.000 por show. Se fizer 10 shows, são R$ 10.000, porque não sabe ler partitura. E é uma coisa tipo aprender a ler e escrever português. É coisa básica, não é um negócio absurdo. É uma coisa natural que a gente tem que saber fazer. É da linguagem musical. Então, já pensou você perder uma oportunidade dessa? E existe, eu não estou brincando aqui, eu estou falando de uma pessoa, não vou citar o nome, seria falta de ética, né? Mas é um cara que veio aqui. Eu sei de vários outros casos que aconteceram coisas parecidas, só estou dando um exemplo para vocês, né? Outra coisa é tocar em orquestras. A maioria das orquestras, é com partitura. Difícil você achar uma orquestra que toca sem partitura, tudo decorado. É muito difícil. Então você não vai conseguir trabalhar numa orquestra que o cachê é R$ 400, R$ 500, sem saber ler partitura. Já perdeu mais uma oportunidade. Essa oportunidade você não consegue tocar, entendeu? Por quê? Porque não sabe ler partitura. Dar aulas, muita gente dá aula sem saber ler, né? E aí, às vezes o cara consegue, porque o cara vai passar sobre rudimentos, vai passar os ritmos ali, coisas boas, certas, importantes, mas ele fica limitado. Então ele não consegue dar aula no geral. E quando você aprende a leitura de partitura, você entende que tem uma didática que você pode utilizar para ensinar. Aí fica mais fácil para você dar aula. Então você tem uma gama de aula melhor para dar, né, de conhecimentos ali, e isso facilita você dar aula por muito tempo, e aí se torna uma fonte de renda também. Então é importante. E por último, que é a minha especialidade, que são os concursos na área de música. Se você sabe ler partitura, você pode fazer qualquer concurso de música, porque todos eles pedem a leitura de partitura. Você vai fazer sargento da ESA, tem que saber ler caixa, bumbo, prato e tímpano. Você vai fazer sargento da aeronáutica, tem que saber ler bateria completa. Vai fazer sargento da marinha, tem que saber ler partitura de bateria completa. Vai fazer bombeiro, se for aqui do Rio, bateria completa. O de Minas, por exemplo, concurso de Minas lá que abriu para percussão, o cara precisa ler até xilofone. Isso eu nem sei. É a parte da percussão que eu não sei, não saberia ensinar e nem sei tocar. Entendeu? Mas, ou seja, precisa saber ler a partitura desse instrumento. Entendeu? Então, você tem que ter a noção de leitura, tem que saber ler para você poder passar num concurso. E existem muitas opções de concurso. Como eu já falei, você tem de 17 a 40 anos de idade para fazer concurso. De 17 até 26, você pode fazer os de carreira de Exército, Marinha e Aeronáutica. De 26, ou melhor, de 18 até 40, você pode fazer os temporários. Sargento temporário, cabo temporário, que aí são 8 anos de duração. Você pode ficar lá até 8 anos. Pô, Rafael, mas 8 anos é pouco, eu queria o de carreira. Passa no de carreira então, mas se não tiver mais a idade, faz o temporário. São 8 anos recebendo um salário fixo, certinho, todo mês, que você pode fazer uma outra faculdade de música para dar aula em escolas, você pode criar um negócio próprio seu, pode investir em alguma coisa. Então é bastante tempo recebendo um bom salário, fazendo o que você gosta. Então tem vários concursos de sargento temporário, concurso de cabo temporário, e tem o concurso da PM, do bombeiro, que às vezes a idade é até 42 anos, até 40 anos, entendeu? Então tem muitos concursos para fazer, só que você precisa da leitura de partitura. Então olha os benefícios que você tem se você souber ler, né? Quais são os que eu falei aqui, né? Os benefícios: economia de dinheiro, economia de tempo, e a nível de trabalho, você pode fazer gravações em estúdios que leem partitura, tocar em bandas, né? Que os músicos leiam uma banda específica, orquestras principalmente, dar aulas com um conteúdo mais vasto, né? Um conteúdo mais amplo, e principalmente os concursos, que são muitos. Então, olha os benefícios que você tem e olha o que você está perdendo se você não aprender. Ah, já toca bem, mas não sabe partitura. Está perdendo isso tudo. Então, é importante isso aqui que eu falei. É uma aula bem preparada, né, para que você entendesse o que você precisa para aprender partitura e quais os benefícios, o que é indispensável, quanto tempo leva para você ser fluente. Dá para você ter um cálculo na tua cabeça aí do que você precisa fazer, não dá?
É só você seguir nisso agora. Se tiver dúvida, espero que já tenha deixado nos comentários aí. Eu vou dar uma olhada aqui nessa galera que mandou aqui, né? Vou separar algumas e vou lá pro Instagram para responder isso tudo ao vivo, beleza? Então, só ficar ligado aí nas respostas. É um prazer, né, estar aqui podendo compartilhar conhecimento com vocês. Todo dia eu estou colocando coisa nova aqui no YouTube semanalmente, lá no Instagram diariamente, nos stories, no feed, reels. Então acompanha lá, me ajuda, compartilha com a galera, ajuda a mais pessoas terem esse acesso que você está tendo aqui, a informação gratuita. Foi uma aula aqui, né, que eu passei para vocês de conhecimentos que muita gente tem dúvida e que não sabe de muita coisa do que eu falei, de graça, não estou te cobrando um centavo. Então só me ajuda, comenta, compartilha os vídeos, curte, entendeu? Você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas e me incentivando a criar mais coisas para você, te ajudar o máximo possível, que eu já vou fazer isso, mas você me incentiva a fazer mais ainda porque eu percebo que você está gostando, percebo que você achou isso aqui interessante, que somou na sua vida musical, somou na sua vida diária, beleza? Então me ajuda, isso vai ser muito importante para a gente alcançar mais pessoas, né? Fazer o canal mais acessível para as pessoas, e aí a gente segue nessas linhas de raciocínio aí, estudando e fazendo esse trabalho, beleza? Foi um prazer estar com vocês aí e vamos seguindo para as próximas. Eu vou falar para vocês aí na quinta-feira, dia 24, à noite, 8 horas, eu vou divulgar isso aí também, mas eu vou fazer outra live, fazer um outro aulão, né? Falando sobre eu tenho até que verificar aqui, deixa eu ver o nome aqui para vocês do tema, que não tá na ponta da cabeça não. Falando sobre a prova prática de bateria da Marinha, da Aeronáutica e dos Bombeiros. Como ela é feita, porque é a prova de batera, né? A da ESA é caixa, bomba e prato, de tímpano. Então não é bateria completa. Então ali eu vou falar da prova da Marinha, da Aeronáutica e dos Bombeiros. Falar para você como é a prova, o que precisa para você passar. Aí eu vou abordar alguns tópicos lá, tá? Dia 24, 8 da noite. Possivelmente eu vou divulgar nas redes sociais aí, você fica ligado para não perder, valeu? E vou fazer outros aulões desses aí. Vai ter uma muito maneira que como eu falei lá no início aqui para vocês, com o Rogério, né? O Rogério Fraga, que é suboficial do bombeiro, falando sobre a prova dos bombeiros, falando sobre leitura de partitura também, qual a importância para a prova e tal. Uma aula muito maneira, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante. Beleza, galera? Grande abraço, fiquem com Deus.